Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Estamos na nossa quarta lição do trimestre, entrando na quarta lição do trimestre. E aí, só repassando, a gente teve duas lições introdutórias. O tema geral da lição desse trimestre tem a ver com missão. E dentro desse contexto da missão, as lições introdutórias, a primeira e a segunda lição, mostram aquilo que nos antecede, ou seja, antes que Deus espere que nós entremos na missão, ele se direciona a nós em missão. A missão de salvar cada um de nós, a missão de trazer para cada um de nós o processo redentivo. Na lição que estudamos hoje pela manhã, no sábado, a gente é chamado à missão, e esse chamado à missão, que é a lição número 3, chamado de Deus para exercício dessa missão, ele é complementado com a lição número 4, quando a gente vai aprofundar os elementos levantados na lição número 3. Lembrando que esses elementos que estão lá na lição 3 dizem respeito a uma observação daqueles que, de alguma forma, foram chamados ao longo da história para a missão, o que tiveram que fazer e como executaram, no sentido macro, a missão que tinham. Que elementos eles precisavam desenvolver ou ter para que a missão pudesse acontecer. Isso é o que a gente viu na lição número 3. Passeamos por esses elementos principais. Vamos para a lição número 4. Quem me ajuda com o título e com o verso principal. Compartilhando a missão de Deus. Verso para memorizar. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Ok. Obrigado, Jairo. A referência, então, dessa lição número 4 é uma retomada da lição 1 e 2. Em que sentido? A missão não é nossa. Chamados à missão, mas a missão não é nossa, a missão é de Deus. Portanto, somos chamados a ser participantes dela, e daí a expressão compartilhar a missão que é de Deus. E esse compartilhar implica que as características do missionário, a característica daquele que foi comissionado, daquele que foi posto para a missão, deve ser a característica daquele que é o dono da missão. Então, quem vê o missionário deve viver o que comissionou. E aí, o verso escolhido é o verso sobremaneira apropriado para esta questão. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, as pessoas vão saber que vocês estiveram comigo a observarem como vocês vivem, como vocês se comportam entre si. Se vocês manifestam o amor que eu manifestei por vocês, tendo morrido pelos meus inimigos, independentemente da resposta que eles me dariam por essa morte, se vocês se manifestam assim entre vocês, o mundo saberá que vocês me encontraram. Porque, caso contrário, a manifestação comum é aquela que rege o mundo, o egoísmo e todas as suas consequências. Então, isso é interessante na abertura, já da lição 4, que é o título aponta para esses dois fatores. A missão é de Deus e o missionário representa Deus. Portanto, todo aquele que olha o missionário, vê no missionário Deus. Vê no missionário a pessoa de Cristo. Durante a semana, a gente vai ser provocado a olhar algumas dessas características que manifestam o amor cristão. A primeira delas, na lição de domingo que a gente vai percorrer, é o comportamento de Abraão. E desses múltiplos comportamentos de Abraão, um em particular destacado, que é sua hospitalidade. É interessante porque há vários textos interessantes dessa direção de hospitalidade na Bíblia, um deles dando conta de que muitos sem saber, na Bíblia e no Espírito de Profecia a gente encontra textos assim, muitos sem saber hospedam anjos. E essa é uma referência à primeira referência disso, que é a de Abraão. Abraão recebeu anjos e recebeu o seu Senhor. E isso é um privilégio único se a gente olhar a história bíblica. Alguém receber dois anjos e Cristo em sua casa, no sentido do Cristo Deus, porque aqui a gente não tem o Cristo encarnado. Você receber Cristo em sua casa é um privilégio único. E Abraão teve esse privilégio. E ele teve esse privilégio por causa do seu comportamento.
Ele viu os sujeitos de longe caminhando pela estrada e se dirige a eles, forçando-os, entre aspas, esse forçando. O convite é tão insistente que não tem como recusar e eles entram na sua casa. E a partir desse momento, Abraão tem a oportunidade de estar com Cristo e com dois anjos. Essa hospitalidade manifesta por Abraão é o primeiro elemento de provocação nosso na missão, no que diz respeito a compartilhar a missão de Deus. É receber aqueles que são filhos de Deus e que Deus encaminha para o nosso cuidado. Então, essa é uma primeira manifestação importante do processo da missão. Ao fazer isso, a gente aquilo que também entra lá no fim da Bíblia, como o processo do juízo. Se a gente lembrar, obviamente isso não é uma cena real, no sentido de Deus passar dois grupos em revista, é uma cena metafórica, mas que ilustra o comportamento do cristão versus o comportamento daquele que rejeita Cristo. O comportamento do cristão fez isso pelos meus pequeninos. Me recebeste na sua casa. Ou seja, toda vez que a gente faz pelos seres humanos aquilo que Cristo espera que seja feito, é como se tivéssemos feito para ele. Por sua vez, aqueles que não o fazem têm a surpresa de Cristo dizer: vocês não me receberam, mas o Senhor nunca apareceu. Sim, eu apareci em várias formas. Na forma de um mendigo, na forma de uma criança, na forma de alguém precisando de ajuda, na forma de um necessitado doente, eu fui de múltiplas formas a você e você não me recebeu. Portanto, essa questão da hospitalidade manifesta no comportamento de Abraão evoca este momento específico da história onde Deus separa os dois grupos, aqueles que representaram Cristo no mundo e aqueles que rejeitaram a Cristo e, consequentemente, não o representaram nesse mundo. Na sequência disso, a gente vai ser chamado, ainda olhando para Abraão, a perceber a forma intercessora, a maneira como Abraão amava as pessoas, a maneira como Abraão desempenha esse amor, e isso aparece numa história bastante conhecida da referência de Abraão, que é a história da intervenção dele com esses visitantes. Os anjos vão embora, Cristo fica mais um pouco e vão caminhando Abraão e Jesus pela estrada, e como o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra é apresentado a Abraão, ele começa uma preocupação, a manifestar uma preocupação, e essa preocupação é com as pessoas que estão em Sodoma e Gomorra e que dependem da misericórdia de Deus. E é interessante que Abraão não está preocupado no sentido generalista com a cidade inteira de Sodoma e Gomorra. Ele entende a destruição que Deus pretende sobre Sodoma e Gomorra, porque ele conhece Sodoma e Gomorra. Ele sabe como são os habitantes de Sodoma e Gomorra, mas o que ele está preocupado é que tem pessoas sendo influenciadas pelos habitantes de Sodoma e Gomorra e que podem ser salvas. E, portanto, ele manifesta o seu amor por essas pessoas que podem ser salvas. Um sujeito muito parecido com Abraão, que manifesta o mesmo tipo de comportamento, é Moisés, que enfrenta, entre aspas, a palavra Deus, no sentido de dizer: risca o meu nome do livro da vida, se o Senhor for desfazer-se desse povo. Essa manifestação de um amor quase incondicional é o que a gente percebe na fala de Abraão, tentando, entre aspas, dissuadir Deus da destruição de Sodoma e Gomorra por amor àqueles que ainda podem ser redimidos em Sodoma e Gomorra. O que leva a um terceiro estágio da lição dessa semana, que é o estágio da oração. E aqui aparece isso de forma muito clara na história que se segue a manifestação de Abraão do seu amor. Ou seja, aqui há uma junção de dois tipos de comportamento: o comportamento de amor manifesto e o comportamento de intercessão, ou seja, de busca pela salvação do outro. Algo que a gente costuma chamar nos dias de hoje de oração intercessora, ou para alguns intercessória. Intercessora é o termo mais correto dentro do português, mas isso é trivial. Essa forma de orar por alguém está manifesta nesse comportamento de Abraão. Então, quando o texto diz lá: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, a forma desse amor se manifesta na hospitalidade, na preocupação com o outro,
na estrutura da intercessão pelo outro, no modelo de oração intercessora ou de interposição para algum elemento de salvação. Isso tudo está manifesto nesses comportamentos de Abraão na história de Gênesis capítulo 18 e 19, que é o texto, são os dois textos que a gente vai se concentrar enquanto leitura na lição dessa semana. Ainda dentro dessa coisa da intercessão e do orar uns pelos outros, há um texto bastante peculiar, que é o texto de Tiago, capítulo 5. Um dos versos está na lição dessa semana, que é o verso 16. Mas Tiago, como um todo, é um texto interessante de observar essa preocupação com a oração que intercede por alguém. A oração pelo doente, a oração por aquele que passa por uma dificuldade, a oração no sentido de instar com Deus para que Deus intervenha em alguma direção. Por exemplo, como o que está acontecendo no nosso contexto atual de conflitos no mundo e a gente sendo conclamado a orar de maneira intercessora por pessoas que estão sofrendo em função das guerras e de todas essas circunstâncias que a guerra envolveu. Esse modelo de preocupação é a essência do que é a manifestação do comportamento do Cristo na missão. E aí vem qual é a missão central, no sentido pleno, de Abraão, qual é a manifestação plena da missão executada por Abraão. É só lembrar do chamado, isso estava na lição número 3. O chamado de Abraão é: "Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra." Em outras palavras, Abraão é chamado a ser bênção, é chamado a ser salvação. O que significa que quando a gente olha para a missão de Abraão e a execução dessa missão, há elementos importantes que devem ser levados em conta. Primeiro, independentemente do tamanho da missão, percebe que a missão de Abraão é salvar o mundo, no sentido de: "Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra." Mas Abraão não viveu para isso. Ele sequer viu de perto o cumprimento dessa missão, no sentido da amplitude dela. Abraão viu nascer Isaac. Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Isaac gerou Jacó e Esaú. Está bem longe do cumprimento da promessa. Jacó gerou 12 filhos e começa então a geração das tribos de Israel. Mas isso só vai acontecer lá na frente, 400 anos depois da geração dos 12 filhos de Jacó. Na verdade, quase 500 anos depois, com a formação de um povo que vai sair do Egito, guiado por Moisés, para a terra prometida, a Canaã, prometida a Abraão. Ou seja, essa história levou um tempão para se cumprir. E se a gente considerar todo o tempo de ocupação de Israel, os 40 anos de deserto, ou seja, nós estamos falando de 600, quase 700 anos, 600 anos em números redondos, de tempo de intervalo entre a promessa feita a Abraão, a missão a qual ele foi comissionado e a execução disso. Ou seja, um dos aspectos importantes que observa o modelo da missão de Abraão é que a missão tem tempo. E o missionário não está preocupado no sentido, ou não deve estar preocupado, ou ancorando sua missão no resultado. Ele deve ancorar sua missão no processo. Ou seja, fomos chamados à missão independentemente se a gente vai assistir o resultado dela ou não. O trabalho do missionário é executar a missão. O trabalho de Deus é produzir os resultados no tempo de Deus, não no nosso. Outra coisa também interessante da missão de Abraão, que a gente vai perceber no estudo da semana, é o fato de que o modelo da missão é para o mundo, mas o resultado não vai se dar com o mundo. Ou seja, quando a gente vê Abraão perguntando de 50, depois de 40, depois de 30, termina em 10, e Jesus encerra a conversa, porque senão Abraão ia continuar perguntando de 8, e 5, e 7, e 2. Ou seja, ele não ia parar até Deus garantir para ele que haveria salvação. Isso demonstra uma coisa muito interessante. De toda a oração de Abraão, qual foi o resultado? Em salvação em Sodoma e Gomorra. O resultado no sentido de vida, 3. Saíram 4, uma ficou pelo caminho, a esposa de Ló. 3 se salvaram. Desses 3, se a gente continua olhando a estrada, a gente percebe o quanto a influência de Sodoma e Gomorra já estava presente nas filhas de Ló, a ponto de elas embebedarem o pai e terem filhos com ele.
dos quais nasceram duas nações que depois vão infernizar a vida de Israel um pouco mais à frente na história. Ou seja, da oração de Abraão, aparentemente salvou Ló. Se a gente for olhar de fato, é o único sujeito que estava com alguma conexão ainda com Deus. Estava à porta da cidade, era um sujeito importante, porque senão não estaria sentado à porta da cidade na forma como aparece o texto. Não seria um sujeito com a respeitabilidade que justificaria a intervenção de toda a cidade contra ele quando ele hospedou os dois que entraram. Ou seja, Ló ainda mantinha até certo nível a integridade da fé. Então, de fato, só sobrou um em Sodoma e Gomorra. E esse um ainda mais ou menos. Se a gente olhar a missão, foi um fracasso. Sob o ponto de vista da possibilidade de intercessão de Abraão. Mas o que não foi fracasso? O resto da história. Que é o que eu comentei na lição número 3. Qual foi o resto da história de Ló? Nessa que foi a missão. Lembra que essa missão de Abraão foi várias vezes, né? Ele teve lutas de reis, que ele interviu por conta das guerras em que Ló se meteu. Não é a primeira vez que Abraão salva a pele de Ló. Qual foi o resultado disso? O resultado disso só vai aparecer em relação a Abraão mais de 1 milênio depois. É lá no futuro da história que a gente vai enxergar o resultado. O futuro da história é um sujeito nascendo na cidade de Belém chamado Cristo. Se você for olhar a história de Ló, da história de Ló, quem nasce? Quando a gente observa a história na sequência, quem nasce da história de Ló, cruzando-se com a história de Abraão a partir de Judá, lá na frente quem vai aparecer? Vai aparecer a geração de Ruth, com Boaz, de Ruth e Boaz a geração de Davi a geração de Jesus. Ou seja, de uma história aqui atrás, aparentemente sem sentido, que não deu resultado. Só um sujeito se salvou de fato da cidade inteira. Lá na frente vai aparecer o resultado. Em ti serão benditas todas as nações da terra. De Ló e de Jacó nasce o Cristo. Lá na frente na história. Então é interessante observar como essas histórias vão se cruzando na Bíblia, o que dá pra gente o sentido da missão. Ou seja, somos chamados a uma missão, sabendo que quem controla a missão e acompanha a missão produzirá os resultados no tempo certo. Nosso trabalho é a missão. O resultado é com ele. E não importa se ele vai aparecer agora ou muitos anos mais tarde. O fato é que, e aí termina a lição dessa semana com essa questão, fomos chamados e o chamado exige submissão, dependência de Deus. Somos chamados a depender dele, e se dependermos dele e confiarmos nele, então os resultados virão a seu tempo, da forma como Deus planejou ou da forma como Deus interviu no tempo certo. E a lição dessa semana nos inspire ao compartilhar da missão com Deus, é o meu desejo para vocês e para mim, nessa revisão da história de Abraão nos capítulos 18 e 19 de Gênesis. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de, ainda que com nossas limitações e com todas as circunstâncias que vivemos, poder compartilhar da tua missão, e para isso pedimos o poder do Espírito que se manifeste em nós para o exercício dessa missão. O mesmo Espírito nos guie na compreensão da verdade e principalmente na manifestação do teu amor. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.